primeiro dos processos de formação das palavras. A gente conversou? Não, a gente não vai continuar. Eu vou dar uma reforçada. Vitor, eu não vou continuar. Eu vou dar uma reforçada no que a gente viu. Se alguém tiver dúvida sobre o que seja um prefixo, sobre o que seja um sufixo, sobre o que é um radical, essas informações mais básicas. Eu gostaria, sim, de continuar a partir de derivação sufixal, mas eu vou conversar com o Celcinho para ver se eu consigo mais tempo de aula com vocês. Tá bom? Porque agora realmente era uma revisão do que foi visto. Não tira dúvidas do que foi visto. Ok. Vocês estão me enxergando bem? Não, Vitor, a gente continua a falar sobre elementos formadores das palavras, tá? E sobre os processos de formação das palavras. Ok? O próximo conteúdo da gente, a gente vai ver processo de formação das palavras, parte 1, que é o que a gente... Essa é para você, tá, João Pedro, Flor? A gente vai ver processo de formação das palavras, parte 1, que é o que a gente começou a ver. Ali eu vou explicar para vocês derivação prefixal, derivação sufixal, derivação prefixal e sufixal, derivação parasintética, derivação regressiva e derivação imprópria. Ok? Passado esse momento da derivação, a gente vai ver um segundo processo de formação das palavras chamado de composição. Enquanto a gente... Fonologia acabou. Vamos lá. Então, enquanto a gente... processo de formação que a gente vai ver que é composição. Nesse processo de formação, próximo, é aquele em que a gente pega palavras que já existem, por exemplo, a palavra beija. A palavra beija do verbo beijar. A palavra flor é o nome dado àquele matinho colorido bonitinho. Então, a gente tem duas palavras, ou duas ou mais palavras que já existem. Eu vou juntar essas palavras e vou criar novas palavras. Por exemplo, beija-flor, o nome que a gente dá para o passarinho. E aí a gente vai ter, portanto, um processo chamado composição. Eu vou dizer depois que a composição pode ser composição por justa posição ou composição por aglutinação. A composição por justa posição, eu digo aquele negócio que é justo para todo mundo, sabe? Ninguém vai perder nada nesse processo de formação. A palavra beija não perdeu som algum. A palavra flor, no caso, depois que eu terminar a derivação. Isso mesmo, Vitor. Só estou mencionando assim, só para vocês se situarem na matéria. Então, a gente vai ver beija-flor, juntou as duas, ninguém perdeu nada. Composição por justa posição. A gente tem ainda composição por aglutinação, que a gente vai ter uma perda de som. Por exemplo, na palavra planalto, é a junção de plano mais alto. Eu juntei as duas palavras que já existiam, criei uma nova palavra, então é uma palavra composta, e como ela perdeu um som, plano alto, virou planalto, um som de O, sumiu nesse processo, a gente vai dizer que é composição por aglutinação. E por último, para quem perguntou quais são os nossos conteúdos, estou aproveitando para situar a gente no nosso conteúdo de agora, tá? E o último processo de formação, e a última aula, parte 3, sobre processo de formação das palavras, a gente vai conversar sobre os outros processos. Onomatopeia, palavra centauro, palavra balize, reduplicação, siglomização, redução, ok? Tudo certo? Então, beleza, queridos. A gente, sobre a aula de hoje, em que eu falei para vocês sobre prefixos, falei com vocês sobre sufixos e conversei também sobre radical. Alguém ficou com alguma dúvida, queridos amigos? Eu espero ter sido bem claro hoje. Hoje a gente conversou rapidinho sobre derivação prefixal, derivação sufixal, derivação prefixal e sufixal. E eu comecei a aula, comecei a conversar com vocês sobre derivação parasintética, que são dois casos muito parecidos. Vocês, a palavra, por exemplo, engatinhar. A palavra, vou até escrever aqui, ó, engatinhar. A palavra engatinhar, queridos, vocês acham que essa palavra, ela pertence a qual processo de formação? Derivação prefixal e só falei da sufixal?
Achei que tivesse falado prefixal e sufixal, não foi? Não? Só falei os dois? Então tá bom. Na minha cabeça eu tinha falado um pouquinho mais que isso, mas não tem problema. Então vamos lá. Derivação prefixal, a palavra foram os dois, né? Ok. Derivação prefixal e sufixal. Quando eu pego uma palavra e acrescento a ela um prefixo e um sufixo, ainda que sejam em momentos distintos, beleza? A palavra feliz, se não me engano, apareceu até no exemplo de hoje. A palavra feliz é a palavra primitiva. Se eu pego o prefixo in e transformo a palavra feliz na palavra infeliz, a palavra infeliz. Qual é o processo de formação da palavra infeliz? Espero que todo mundo lembre. Não vou usar o preze com os conceitos escritos. Eu tentei aqui, Vitor, mas eu lembrei que aqui é para você tirar dúvida. Então, eu estava morrendo de vontade de abrir o prezinho aqui, mas hoje eu não abri. Mas eu vou me organizar melhor e verificar se eu posso usar o preze também nos próximos tira-dúvidas, como a gente está fazendo agora. Beleza? Então tá, então vamos lá. A palavra infeliz, a palavra primitiva é a palavra feliz. Acrescento o prefixo in, a palavra infeliz, eu tenho ali derivação prefixal, ok? Agora eu vou pegar a palavra primitiva, feliz novamente, e vou acrescentar a ela o sufixo mente. Agora eu tenho a palavra felizmente. Vou escrever aqui, ó. A palavra felizmente, ela foi criada pelo acréscimo do sufixo mente à palavra primitiva feliz. Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Todo mundo entendeu? Quem entendeu, fala entendido, RE. Ok. Certo. Agora vamos para a palavra, vamos juntar tudo, tá? Vamos para a palavra infelizmente. Vocês perceberam que na palavra infelizmente eu peguei a palavra primitiva feliz, conectei a ela o prefixo in e o sufixo mente. Criei, portanto, a palavra infelizmente. A palavra infelizmente foi formada pelo acréscimo de um prefixo in, de um sufixo mente, a palavra primitiva feliz, certo? Vitor, com certeza. Todas as aulas está tudo prontinho já no Prezi. Pode ficar tranquilo, vou mandar em PDF para vocês, vou colocar a apresentação aqui, vai ficar bacana pra caramba, espero eu. Bom, então, infelizmente, tem prefixo? Tem. In. Tem sufixo? Mente? Tem. Então, tudo me leva a dizer que a palavra, infelizmente, foi formada pelo processo de derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Certo? Certo. Derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Infelizmente, derivação prefixal e sufixal. Exatamente, Jonas. É isso aí. Agora, eu quero que vocês olhem, por favor, a palavra engatinhar, que eu havia até escrito, vou repetir agora. Tá aí, ó. Engatinhar. A palavra primitivo é a palavra gato, certo? A gente teve o prefixo em, a gente teve o sufixo nhar, o nhar aí. Concorda que da mesma forma que, infelizmente, é uma palavra que foi formada pelo acréscimo de prefixo e sufixo, a palavra engatinhar também foi formada, pegamos a palavra primitiva gato, acrescentamos a ela o prefixo em e o sufixo inhar. Ou seja, infelizmente e engatinhar, essas duas palavras foram formadas com acréscimo de prefixos e sufixos. Agora eu pergunto para você, eu posso dizer que infelizmente e engatinhar são palavras que pertencem ao mesmo processo de formação, porque elas têm prefixos e sufixos? Sim ou não? Muito bem, queridos amigos. Engatinhar, eu vou escrever aqui com um hífenzinho, tá? Engatinhar. Você percebe que se eu descartar o em, o prefixo da palavra engatinhar, o que me sobra é a palavra gatinhar. E eu te pergunto, gatinhar existe? Alguém conhece a palavra gatinhar? Não.
não existe. É suficiente para eu dizer que a gente vai ter aí um processo chamado derivação parasintética. Beleza? Então, vou explicar a diferença. Na derivação prefixal e sufixal, eu posso tirar e colocar prefixos que seja como for a palavra que sobra existe. Infelizmente, tiro o in, sobra felizmente. Felizmente existe? Existe. Vamos fazer o processo contrário agora. Infeliz. A palavra infeliz, eu tirei o mente. A palavra infeliz existe? Existe. Ou seja, quando uma palavra receber prefixo e sufixo, ela pode ter sido formada ou por derivação prefixal e sufixal, que é aquele caso que eu consigo tirar os dois, que é o caso de infelizmente, ou no caso de engatinhar, se eu tiro o prefixo, o que sobra é gatinhar, e gatinhar não existe. Se eu tiro o inhar e fica engatinhou, porque eu devolvi a vogal temática ou para a palavra. Engatinho existe? Existe, é do verbo engatinhar, eu engatinho, tu engatinhas, ele engatinha. Mas basta que uma das palavras não exista. Então, engatinhar, tiro o en, gatinhar existe? Não, isso é suficiente para eu dizer com toda convicção que a palavra engatinhar, ajoelhar, são palavras que foram formadas por um processo chamado derivação parasintética, ok? Mais uma informação interessante aí. No processo de derivação parasintética, é muito comum que a gente pegue um substantivo e transforme em verbo. A palavra gato, o nome dado a um bicho, substantivo. Engatinhar, virou verbo. Joelho, nome dado a uma parte do corpo, substantivo. Então, a gente vai ter aí ajoelhar, derivação parasintética, ok? O Vitor, mas no caso todas derivaram da primitiva que seria feliz, né? Exatamente, todas derivaram da primitiva feliz. No caso de infelizmente, no caso de infeliz, ou até mesmo no caso de felizmente. Vamos lá, Letícia pediu para eu repetir aqui o conceito de derivação parasintética. Derivação parasintética é aquele processo em que a gente vai pegar uma palavra primitiva, ou o radical de uma palavra primitiva, e acrescentar a ele prefixo e sufixo. Mas esse acréscimo de prefixo e sufixo tende a ocorrer ao mesmo tempo, sob pena de, se eu tirar um ou outro, ou prefixo ou sufixo, a palavra que sobra não exista. Então, resumindo, derivação parasintética é aquele processo em que eu pego uma palavra primitiva, acrescento essa palavra ao mesmo tempo, concomitantemente, prefixo e sufixo, e crio uma nova palavra. Lembrando que da retirada de um desses elementos, a palavra pode não existir. Ou melhor, a palavra, uma das construções, sem prefixo ou sem sufixo, vai obrigatoriamente não existir. Ok? Maria Luísa, não entendeu? Então, vou explicar de novo. Ó. A gente vai pegar a palavra, a palavra gato, certo? A palavra gato é a palavra primitiva. Agora, eu vou colocar o prefixo em e o sufixo inhar. Eu vou tirar o o, ficou engatinhar. Concorda que a palavra engatinhar é uma nova palavra, é diferente da palavra gato, e eu acrescento o em e o inhar ao mesmo tempo. Porque se eu quiser acrescentar os dois, depois tirar o um ou outro, e esse elemento, esse prefixo e sufixo que eu retire, se ele fizer falta, se a palavra que sobrar não existir, o processo de formação vai ser derivação parasintética, e não derivação prefixal e sufixal. Letícia, entendeu a explicação? Isadora, é isso aí, exatamente esse o conceito. Entendeu direitinho? Que bom que você entendeu, Letícia. Todo mundo entendeu essa parte? Essa confusão que as pessoas costumam fazer entre derivação prefixal e sufixal e derivação parasintética, esse é um assunto muito cobrado que aparece em muitas questões de concurso e de vestibular também. Tá bom? Queridos amigos, foi um grande prazer estar com vocês. Estou morrendo de saudade de vocês, não vejo a hora que a gente se encontre em condições normais aqui no colégio, para a gente matar a saudade, mas enquanto isso, a gente vai se ver por aqui. Mas, acabou, mas eu vou tentar marcar mais aulas com vocês o mais rápido possível, e eu fico muito feliz de ver vocês animados para continuar uma aula de gramática. Queridos, muito, muito, muito obrigado. Um beijo grande para vocês. Eu também estou morrendo de saudade de vocês, Murilo.
Beijo, galera. Fiquem com Deus. Se eu não tivesse que ir para outra sala agora, eu ia ficar aqui com vocês até o fim da tarde. Um beijo grande. Fiquem com Deus.